Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Esta é a nossa aula de número 25 para o 6º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a falar sobre as águas, certo? Nós estávamos falando sobre rios, falamos de 2 tipos de rios, mas agora nós vamos aprofundar mais e vamos ver que dentro dessa classificação nós vamos encontrar outras especificidades que vão determinar os tipos de rios. Tranquilo? Tipos de rios. Essa é uma foto do rio Yangtze, na China. É um rio perene, de planalto e de águas claras. Então, olha só, rio perene, o ano todo, de planalto, né, que ele está na parte mais alta, então ele tem quedas, e de águas claras, está falando do relevo. Isso é importante. Os tipos de rios, né, que são definidos, nós encontramos essas definições, nós vamos perceber que essas diferentes classificações, né, por que elas ocorrem? Essas diferenças, por que eles têm nomes diferentes? Qual é a razão? Aí nós vamos ter que voltar um pouquinho. Opa, perdão. Nós vamos ter que voltar aqui. Quando nós falamos, olha, rio perene, de planalto e de águas claras. Aí o solo, a composição do solo. Porque olha aqui o que está falando. Os tipos de rios são definidos a partir de diferentes classificações, das quais se destacam o escoamento, o relevo e a composição das águas. Essa composição está falando do quê? Do solo, por onde as águas correm, e os sedimentos que elas trazem. Então aqui, os rios, né, os tipos de rio, quanto à forma de escoamento, que são os rios intermitentes, aquele que em determinada época do ano, ele vai secar ou vai congelar. Isso depende do clima dominante na região por onde o rio passa. E aqui nós vemos marcado, olha, estiagem. Porque, por exemplo, no caso do Brasil, no Nordeste, alguns rios que se secam, eles vão secar na época da estiagem. Tranquilo? E também existem ações humanas que podem fazer o rio secar, dependendo da quantidade de água que se retira da sua caixa. Tá? Muitas das vezes, os canais. Por exemplo, o Egito. O Egito hoje, o Nilo, ele é o 2º maior rio do mundo. É um potencial de água muito grande. Mas os canais de irrigação no Egito estão dificultando que, em época de seca, o rio chegue ao seu final. É a utilização humana. E vale lembrar que há aqueles rios que congelam durante parte do ano. Na Ásia, no continente asiático, nós temos isso. Alguns lugares da Europa que estão mais no norte da zona temperada para a zona polar. Ok? Rios perenes são aqueles que correm o ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção no fluxo de suas águas, em nenhum período, seja seca ou na cheia. Exemplo de rio perene, eu vou usar um que está próximo da gente, o Rio Doce. Eu poderia usar também o Amazonas, o próprio Rio Nilo e outros grandes rios. Tá? Vou deixar um exemplo pertinho da gente, o Rio Doce. Por isso que é importante cuidar desse rio. Rios efêmeros são aqueles que se manifestam apenas em ocasiões de grandes chuvas, sendo do tipo pouco comum e de previsão pouco efetiva. Por quê? Por exemplo, se você... O
O rio efêmero, se você passa na época das chuvas, você vai passar ali e vai ver, olha, tem um rio aqui. Mas, se você passa na época de seca, está seco. Os canais você vai passar, nem vai saber. Então, a população que mora nesse entorno, ela não vai poder contar com esse rio o tempo todo. Ok? São rios intermitentes, tá? Que recebem o nome também de efêmeros. Uma amostra desse rio é que você pode observar aí, olha, as pessoas passando, não tem nem ponte. Só mesmo na época da chuva, o rio vai correr. Mas, tirou disso, não tem. Está seco. E aqui nós temos já um rio intermitente nas vazantes. Olha bem, debaixo da ponte aqui você percebe que já está secando muito, as águas já não estão correndo. Tem pequenas lagoas. Tá? E um rio perene que nunca seca. Mesmo na época seca, o nível da água cai, mas ele não seca. Exemplo, o nosso Rio Doce. Rio importante. Rios perenes, intermitentes e efêmeros. Né? Um rio perene, um rio intermitente e o rio efêmero. É aquele que seca totalmente. Caiu a chuva, tem água ali, aquela correnteza. Né? Não está chovendo, está seco. Ok? No Brasil, nós temos rios intermitentes. Tá? Isso é importante a gente saber. Na região do semiárido brasileiro. Por quê? É o clima interferindo na correnteza das águas dos rios. Por que o clima está interferindo? Porque uma das características da região do semiárido são irregularidades. É a irregularidade das chuvas. Às vezes passa muito tempo sem chover. E aí os rios acabam secando. A classificação quanto à periodicidade, ela é importante. Porque o rio é perene ou permanente. São os rios que apresentam volume de água o ano todo. Rios temporários ou intermitentes, cujos leitos secam durante certo período do ano. E aqui já fala, né, no sertão nordestino, no clima semiárido. Rios efêmeros ou torrentes só ocorrem em períodos de chuvas. Então, o rio intermitente, ele seca, mas você sabe que no outro ano vem um período com chuvas, então ele vai correr e vai durar um certo tempo. Ele vai suportar o início da seca, depois ele vai secar. Mas o rio efêmero não, ele vai correr na chuva. Parou. Ele não tem o quê? Falta aquele potencial ou aquela reserva do subsolo, das águas subterrâneas. Lembra que nós mostramos para vocês? Então, isso é importante. Quanto à forma do relevo, existem dois tipos de rio. O rio de planalto e os rios de planícies. No Brasil, é importante a gente conhecer. O nosso relevo, o relevo brasileiro, ele vai ter uma predominância do relevo de planalto. Não são as planícies. Eu gosto sempre de comparar. Na Europa, nós temos planícies. Então, no Brasil, nós vamos encontrar rios de planaltos e na Europa, nós vamos encontrar rios de planícies. O que é isso? Qual a diferença? Como é que isso vai impactar a minha vida? O rio de planalto, nós vamos chamar de rio encachoeirados. Ele está num lugar mais alto, depois tem a queda, tem aqueles
tem as rochas, né, que tem aquelas cachoeiras, quedas d'águas. E o rio de planície são rios navegáveis. Por exemplo, o Rio Doce não é um rio navegável. Para que ele se torne um rio navegável, é necessário que a ação humana para transformar algumas áreas. Os rios que cruzam áreas de planalto costumam ter muitas quedas d'água, pois são áreas com muitos desníveis. Então é importante isso. Olha aqui, olha. São áreas com muitas quedas d'água, pois são áreas com muitos desníveis. São os chamados rios de planalto. Geralmente são aproveitados para a geração de energia elétrica. É por isso que, quando chega na época da seca, em todo o território brasileiro, nós vemos nos canais de TV e nós vemos na nossa própria casa, quando chega a conta de energia. Que a conta de energia sobe. Por quê? Porque se diminui a quantidade de água, diminui a força. Vai diminuir também a energia. Por isso que nós precisamos saber usar para que ela não venha estar faltando. Porque é a natureza, o nosso clima, influenciando até mesmo na economia do país. Já os rios que percorrem áreas de planície não apresentam quedas d'água por estarem em áreas pouco elevadas, sendo por isso mais utilizados para a navegação, a pesca, o lazer. E é importante, pesca também, é claro, a pesca diferenciada. Nos rios de planaltos, os nossos rios também produzem muitos peixes, tá? Não pensem vocês que por ser rio de planalto não tem peixe. Não é isso. Tranquilo? Tipos de rios quanto à água. Em relação à composição da água, geralmente é observada pela sua coloração. Há 3 tipos principais. Rios de águas claras são o tipo considerado mais puro e com maior potencial turístico. São também chamados de rios azuis e possuem pouca quantidade de sedimento. É o solo interferindo na cor da água. Porque se o solo ele solta muitos sedimentos, a água, a gente costuma usar uma expressão assim popular, chamar assim, de o rio tem água de cor barrenta. Por quê? Os sedimentos que descem ali. Nós temos os rios de águas brancas. São aqueles que apresentam uma grande quantidade de sedimentos oriundos, isso aqui é importante, tá? Oriundos de rochas, como o calcário, que é de cor branca. Por isso que ele recebe esse nome. Tá certo? Observe que aqui, tá? Olha, rios de águas claras são águas mais transparentes. Então, por isso que eu disse, é o solo, é o tipo do terreno que vai estar interferindo nas águas. Aqui, o rio de água branca, tá? É aquele que está numa região de calcário e que o sedimento que ele vai trazer é de cor mais ou menos branca. Por isso que as suas águas vão receber esse nome. Rios de águas pretas, tendo como um exemplo, né, o Rio Negro. E na região amazônica, são rios que apresentam sedimentos mais antigos ou de pigmentação oriundas das reações químicas e influência da vegetação. Faz todo sentido. É a localização do rio. Ok? São rios de água um pouco mais ácida,
com a maior presença de material orgânico. E aqui nós vemos o encontro, né, dos dois rios, Rio Negro e o Rio Solimões. Observem que você pode ver nitidamente o rio que recebe, que tipo de sedimento esse rio carrega. Ok? Mais uma vez, mostrando para vocês que a força da correnteza do rio, chega um momento que essas águas se misturam. Mas, no encontro delas ali, o que nós estamos vendo? É a força das águas que estão sendo trazidas pelos dois rios e elas estão conservando naquele embate ali, elas não se misturam, não. Elas vão se misturando ao longo da correnteza. E aqui, nós vamos falar mais uma vez do curso do rio, da importância disso. Mas nós vamos observar isso em 3D. Tá certo? Vamos lá? Vejamos agora com esse recurso. Nós podemos observar aqui o relevo. Nós temos aqui, olhem bem, a parte mais alta do relevo está aqui. E aí nós vamos ter o quê? As nascentes do rio. Tá certo? Nós temos o curso superior do rio, que nós vamos falar das suas nascentes, aonde surge o rio. Tá certo? É muito importante a nascente do rio, a gente poder verificar isso. E aí tem o curso médio do rio. Nós observamos o quê? É a trajetória, é o serpentear do rio. Esse nome lembra uma serpente, né? Que é exatamente esse curso que o rio tem. E esse chamado curso inferior é quando ele vai chegando mais próximo da sua foz. E aí, nós vamos observar algo interessante. A foz do rio é aonde ele deságua. E nós vamos encontrar dois tipos de foz. Nós vamos encontrar a foz em tipo de delta, é quando ela tem várias saídas para o oceano. Mas nós também podemos encontrar uma foz em forma de estuário. É quando ele deságua em uma corrente só. Ele adentra para o oceano. Mas é importante a gente perceber nisso aí, que não é porque o rio chegou no oceano, naquele impacto primeiro, as águas ali já são ou salgadas ou doces. Não, existe a força com que o rio chega. E essa força, se ela sofre alteração humana, como, Eliane? O homem, através de canais, ele pode diminuir a quantidade de água, a força do rio, na sua foz. E aí, ou ele vai empurrar as águas oceânicas, ou ele vai ser empurrado pelas águas oceânicas. É muito importante isso. Então, o cuidado com o rio. Por que nós estamos mostrando para vocês isso? Para vocês entenderem da importância do rio no nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa economia. O rio, ele interfere em tudo isso, mas é importante que saibamos preservar os nossos rios. Ok? E vamos voltar aqui, né, nos nossos rios, tá certo? Deixar aqui para você e vamos estar fechando essa aula. Tranquilo? Isso é muito importante. Mais uma vez a nossa foto inicial, né, onde nós podemos ver a nascente, os afluentes do rio, o leito, que é a caixa do rio, e nesse caso aqui, a nossa foz é em forma de estuário. Tranquilo? Que é uma saída só.
Tá certo? E nós temos aqui as nossas fontes, que é importante a gente estar acessando, estudando, mas é muito importante você acessar a nossa plataforma. Tá certo? Porque aí vai ser você construindo a sua história, fazendo toda a diferença. Para acessar a nossa plataforma é muito fácil, importante e fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que está no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau. Até a próxima.